Queridos irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a uma só voz a chamada de oração, que está no Salmo 99, 1 a 3. Nós vamos ler numa única voz o Salmo 99, verso 1 ao verso 3, em que Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 99, verso 1 a 3, vamos ler numa única voz esses 3 versículos em que Deus nos chama para adorar. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso, Pai bendito e celeste, Rei da glória dos altos céus, nós, ó Deus, pela mediação de Cristo, suplicamos nesse momento a presença abençoadora do Senhor no culto que vamos prestar a Ti, Senhor, porque somente o Teu nome é santo, digno de honra, de glória, de louvor, e também porque somos pecadores e os nossos pecados, se não fosse por Jesus, manchariam, maculariam o culto que prestamos a Ti. Portanto, que nessa noite o Senhor nos abençoe recebendo o culto e nos abençoe de maneira que venha falar aos nossos corações pela palavra santa do Senhor, na sua leitura e na exposição, e também falar conosco pela palavra encenada, por assim dizer, o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor santifique os nossos corações para tomarmos do pão do céu e do vinho celeste, através de Cristo e na instrumentalidade do Teu Espírito, para o nosso alimento e não para a nossa morte ou juízo temporário. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e tenha misericórdia do Teu povo, que é pecador. Seja servido a Ti em ser adorado por nós nessa noite. É no nome de Jesus que imploramos. Amém. Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor, adorando pela Sua palavra em Apocalipse capítulo 10. Nós vamos ler todo esse capítulo de maneira alternada. Apocalipse capítulo 10, em que Deus nos dá a sua palavra. Apocalipse 10 em leitura alternada. Assim diz a palavra de Deus: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livro vinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, Por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá derrota. mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Após eu ouvir vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, compra um livro, se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma, devora-o
certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o vinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra de Deus é doce à boca, porque é a pura palavra de Deus, e amarga ao estômago, porque confronta o nosso pecado. Adoremos a Deus por isso. Vamos cantar ainda de pé o cântico Deus, somente Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Vamos confessar os nossos pecados. Abramos a palavra no Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 13, o sermão profético de Cristo. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção este capítulo. Marcos, capítulo 13. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção esse trecho da palavra do Senhor.
Diz assim a palavra de Deus: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for fornecido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar a sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas daqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Podemos entrar, irmãos? Esse trecho longo das Escrituras mostram dois eventos sobrepostos: a destruição de Jerusalém, que apontava para a volta de Cristo em glória, quando há de julgar o mundo, as nações apóstatas e salvar seus eleitos. Tendo dito isto, Jesus ensina o povo a viver uma vida de santo temor, de vigiar, de viver a palavra de Deus, viver em santificação. E esse é o nosso dever. Já como temos falhado nisso diversas vezes, temos um momento propício agora para confessar a Deus os nossos pecados e oração silenciosa.
depois de alguns instantes, nós faremos isso numa oração pública, suplicando a Deus pelo perdão de pecados. E eu peço que a nossa irmã Sóia, depois de alguns instantes, faça essa oração em prol de todos nós. Oremos silenciosamente. Amém. Louvemos a Deus porque somos pedras vivas. Abramos a palavra do Senhor na carta de Pedro, a primeira carta, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Nós vamos fazer essa leitura alternada. Primeira carta de Pedro às igrejas da dispersão, capítulo 2, verso 1 a 10. Leitura alternada desse trecho. Louvando a Deus porque somos pedras vivas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 10, leitura alternada. Diz assim a palavra santa de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Em pedra de tropeço e ponta de ofensas, são estes os que tropeçam na palavra, sem desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes das suas virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino Castelo Forte, e aqueles que vieram preparados com dízimos e ofertas poderão fazê-lo no gasofilácio. Castelo Forte. Seu
favor, nos eleve uma oração de gratidão. Amado soberano Pai, Senhor Deus nosso, Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, nos chegamos diante do Senhor nesse momento, em gratidão a Ti, ó Deus, porque nós reconhecemos o quão bondoso Tu tem sido, ó Pai, em todos os tempos para o Teu povo, para a Tua igreja, e para cada um de nós, ó Pai, no tempo presente. Pai, somos gratos porque, se olharmos, ó Deus, para a nossa vida, para as coisas triviais da vida, também para aquelas que são necessárias, o Senhor tem nos suprido, ó Pai. Mesmo em meio aos problemas, o Senhor também tem estado conosco. E até, Deus, dentro dos problemas, ó Pai, o Senhor tem nos concedido graça, porque o Senhor nos envia, Deus, problemas e dificuldades nas nossas vidas, como meio do Senhor nos ensinar, como meio do Senhor nos corrigir, nos disciplinar, para que nós possamos, ó Deus, amadurecer na fé, na nossa caminhada com o Senhor. Então, Pai, nós temos motivos para agradecer ao Senhor sobre as coisas dessa vida. Também temos motivos, ó Pai, principalmente para agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos salvou por meio de Cristo Jesus. Porque, Pai, esperança teríamos se não tivéssemos encontrado a Cristo, ou se Cristo não tivesse nos encontrado. Mas hoje nós temos uma viva esperança. Nós sabemos que mesmo, ó Pai, que esta vida seja muito difícil, nós olhamos, ó Deus, para a eternidade e aguardamos o dia em que seremos levados com Cristo para junto do Senhor, para que eternamente sejamos, ó Pai, na presença do Senhor. Não mais uma vida de sofrimento como essa vida, mas agora com uma vida perfeita nos céus, na Tua presença. Nós temos essa esperança, ó Pai, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado porque nós podemos nos reunir aqui hoje, ó Deus, e cultuar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos alimentado por meio da Tua palavra, e nós sabemos que hoje novamente o Senhor fará. Por isso nós pedimos a Ti, ó Deus, que esteja mais uma vez, ó Deus, manifestando graça por meio da pregação, nos ensinando, nos corrigindo, nos consolando, gerando em nossos corações esperança. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Convido a abrir a palavra no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, verso 18 a 21. Será o trecho da nossa meditação nessa noite. Zacarias, capítulo 1, verso 18 ao verso 21. Eu vou orar e vou pedir aos irmãos que acompanhem nas suas Bíblias. Assim diz a palavra de Deus: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, quão bendita é a palavra do Senhor. Ela é às vezes enigmática e difícil, como esse texto dos 4 chifres e 4 pedreiros ou ferreiros. Mas certamente ela é a palavra inspirada do Senhor e tudo aquilo que precisamos como crentes para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, edificação, crescimento na graça, o confronto do pecado. Por isso, ó Deus, nós cremos na suficiência das Escrituras e cremos
na soberania do Teu Espírito. Como o Teu servo no passado, ao subir ao púlpito, dizia: creio no Espírito Santo, nós também cremos no Espírito Santo. E cremos que nessa noite o Senhor pode derramá-lo abundantemente nos nossos corações, tanto naquele que fala para ser fiel, tanto naqueles que ouvem para serem fiéis e que ouçam com os ouvidos espirituais para a salvação. Sendo assim, ó Deus, nessa noite traga consolo, conforto, edificação, exortação, admoestação, salvação das nossas vidas, perdão de pecados, tudo isso pela palavra do Senhor, que dá vida, que santifica, que transforma a igreja, que faz ossos mortos reviverem. Nós te imploramos isso, e imploramos perdão pelos nossos pecados. Perdoe, ó Deus, os nossos pensamentos vis, nossos corações com pecados decantados, nossas falas indignas, nossas práticas pecaminosas. Perdoe-nos, porque sem o verdadeiro arrependimento e perdão não há edificação na Tua palavra. E mais do que todas essas coisas que eu implorei ao Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que vejamos o Rei, o Senhor dos Exércitos, assentado, ó Deus, no Teu trono celeste, reinando sobre a igreja, da qual retornará, ou a qual retornará, para tê-la sempre com Ele mesmo. Ou seja, estou falando do Teu Filho amado, nosso Salvador, e é no nome dEle que oramos, amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando o livro de Ageu e Zacarias em conjunto. Terminamos Ageu e agora estamos em Zacarias, e portanto o contexto é o mesmo. A única diferença é que o livro de Zacarias se avança no tempo, enquanto Ageu se restringe ao ano de 520 antes de Jesus. E agora, a partir destas profecias, 8 visões que Deus dá a Zacarias, nós já estamos no ano de 519, 5 meses depois que o povo começou a reconstruir o templo. Eles já estão com o coração bem mais afeito à palavra, à obediência, mas ainda há muito a mudar, muito a aprender da palavra, muito a se dedicar às coisas celestes. E o livro de Zacarias se propõe a gerar essa mudança no povo, entendendo que o centro da vida era o arrependimento e a soberania de Deus sobre eles e as nações. Portanto, as 8 visões, a primeira delas nós vimos na semana passada, apontam para essas realidades: arrependimento e soberania de Deus. Na semana passada nós aprendemos que Cristo estava com seu povo para restaurar. Ele era o homem entre as murteiras. E hoje nós vamos aprender um pouco mais de Cristo, como aquele que destrói os reinos desse mundo. Mas esse texto, para você entender um pouco esse texto enigmático, ele funciona como uma série televisiva antiga da década de 90. Quem já passou dos 35 aí mais ou menos já conhece, chamada MacGyver. O MacGyver era um indivíduo que era um tipo de agente especial, e ele sempre fazia serviços assim, operações obscuras para o governo, e as situações em que eles se colocavam eram esdrúxulas. Era como se fosse um homem contra o mundo, né? É o homem de ferro contra o mundo inteiro, mas aquele cara não tinha poder nenhum. O que ele tinha era a mente dele, o cérebro avantajado, né? A perspicácia. Mas o que mais chamava atenção na série era as resoluções mais mirabolantes e tacanhas que ele arranjava para sair de grandes apuros e que você não esperava. Tem um capítulo que ele explode literalmente uma parede com uma garrafa de água e sódio branco. Todo mundo sabe que o sódio explode, mas jamais poderia explodir uma parede. Ou seja, uma coisa inusitada, pequena, tacanha, mas com grandes efeitos. Esse texto aponta para isso, aponta para a ideia de que o reino de Deus, mesmo pequenino,
porque tem um grande rei, o Senhor Jesus Cristo, vai destruir todos os poderes desse mundo. Ou seja, uma solução pequena que parece tacanha aos olhos humanos, mas que tem um efeito enorme, a destruição dos reinos do mundo. E é isso que esse texto vai nos ensinar hoje. Vejamos essa verdade. No verso 18, o profeta começa dizendo: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. E é interessante o profeta começar essa visão dizendo: levantei os olhos e vi. E isso é significativo na descrição, porque nas outras ele vai seguir esse padrão, e ele quer nos mostrar alguma coisa com esse padrão de levantar os olhos e ver. E o que ele quer nos ensinar aqui é que, após receber as visões de Deus, que eram visões futuristas, visões grandiosas, ele ficava absorto pela palavra de Deus. Ou seja, o profeta recebia a palavra de Deus com tamanho empenho, com tamanha contemplação, com tamanha dedicação, que a palavra de Deus vinha ao coração dele e produzia um efeito enorme no seu coração. Nós vimos na semana passada que ele não havia entendido certos aspectos da mensagem, e ele pergunta ao anjo, e aquilo abalava o profeta, mostrando com isso, irmãos, uma doutrina importante para a leitura da palavra de Deus. A atitude do profeta em ser, espancado literalmente pela palavra de Deus, por apanhar da palavra de Deus, por ser movido nas entranhas pela palavra de Deus, aponta para nossa recepção da palavra de Deus. Os puritanos, eles mostravam que a palavra de Deus, ela tem que gerar efeitos destruidores na nossa alma, ou seja, que abalam as nossas estruturas de dentro para fora. E é isso que está acontecendo aqui com o profeta. Ele está sendo abalado no seu ser, ele sabe que ele tem muito que aprender, e ele tem que lidar com a palavra que é muito maior do que ele, e isso nos ensina a lidar com a palavra nos fazer meditar, nos tornar humildes, absorto. Um amigo meu, uma vez, exemplificou isso na maneira ou na postura como a gente lê. Ele usou a postura como a gente lê como uma parábola. Nós nunca devemos ler a palavra de cima para baixo. Veja, ele não está falando de postura corporal, mas sempre de cima para baixo, a palavra estando em cima de nós, no sentido de que a palavra é maior do que a gente. A palavra, ela está acima de nós. A palavra é muito estruturada de maneira que espiritualmente ela venha a causar grandes efeitos nos nossos corações, nas nossas almas. E é isso que ele nos ensina aqui com esta atitude dele, ou seja, ele está boquiaberto, cabisbaixo, porque a palavra gerou grandes efeitos. E a pergunta que tem que ficar para as nossas vidas hoje é: a palavra tem gerado esse tipo de efeito no seu coração? Ou a palavra, ao lê-la, ao ouvi-la, ela entra no ouvido e sai pelo outro? Porque a atitude em relação à palavra é aquela que apresenta o profeta e aquela a qual lemos aqui hoje em Apocalipse 10, em que João recebe um livrinho, um símbolo da palavra, e devora, e ela é doce à boca. Ou seja, a palavra sempre tem que ser doce para nós, mesmo quando nos é uma verdadeira pancada no nosso ego e no nosso coração pecaminoso, ela tem que ser palatável. O salmista no Salmo 19 dizia isso, que a lei era doce como mel à boca dele. Ezequiel também, ao comer um livrinho como João, notou que a palavra era doce como mel. Mas a palavra não é só doce como mel, ela é amarga ao estômago. A boa palavra de Deus, ela é amarga ao estômago. Por quê? A palavra, quando bem pregada, ela sempre vai apontar para o nosso pecado, mesmo em textos de amor de Deus, consolo, misericórdia, graça. Por quê? O evangelho envolve pecados, e toda pregação tem que ter esse aspecto de amargor. Você tem que sair com essa sensação de foi doce, mas também foi amargo. E essa mensagem que
veio ao profeta e vem a nós. Ou seja, um Deus que traz doçura à boca pela palavra, pela natureza espiritual que Ele nos deu, mas amargor à nossa alma, porque nos vemos como pecadores. Ou seja, quando este homem recebeu o Evangelho gerou grandes transformações na alma dele. Por quê? O Evangelho lhe mostrou como pecador, o Evangelho lhe mostrou como um homem pequeno, e Zacarias então se coloca absorto diante da palavra de Deus. E é assim que devemos ser, irmãos. Hoje nós temos vivido uma prática em relação à palavra que é muito prejudicial às nossas vidas, uma leitura desatenta e descuidada da Bíblia, em que nós lemos e nós saímos dali e nós não aprendemos nada com aquela leitura. É interessante que algumas pessoas leem a palavra pensando já no filme que vão assistir logo em seguida, na atividade que vão ter lá no clube, ou no churrasco que vão fazer, ou na casa que vão limpar, ou no trabalho que está difícil. Não, a nossa atitude em relação à palavra nunca pode ser assim. Se ela for assim, nós nunca ficaremos como profeta, cabisbaixos pelo nosso pecado, e nós nunca levantaremos os olhos para ver o Cristo redivivo, a visão do céu que nos salva. Porque a palavra tem que ser meditada, deglutida, lida com calma, lida com atenção, disposição para se fazer. É interessante que há cerca de uns 10 anos atrás eu nunca tinha lido a Bíblia toda, até que alguns irmãos lá da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, eles criaram um plano de leitura anual, Marta e Cassiano. Todo ano eles distribuem essa leitura, ou esse plano de leitura nas igrejas e na primeira igreja, e até hoje eu vou conseguindo ano a ano e lendo por ele, mesmo sendo pastor e não precisando de um plano tão simples mais. E há 10 anos, graças a Deus, eu a tenho lido. Mas o que me chamou a atenção neste plano de leitura deles é como eles instruem que leiamos a Bíblia, tomando tempo, tendo disciplina. Ou seja, esses irmãos singelamente nos ensinam como ler a Bíblia todos os anos, e é muito factível de fazê-la. E não só ler por ler, mas ler com tempo, com disciplina, com atenção, com meditação. Por quê? São essas coisas que mudam vida. Por que pessoas às vezes leem Bíblia ano a ano e não mudam de vida? Não leem direito, não leem com o coração, com a mente ativa, com a alma, usando todas as suas faculdades para se alimentar de Cristo. Então este primeiro versículo nos ensina essa doutrina de perscrutar a Bíblia, de ler a palavra, de ouvir a palavra com o coração, com a mente, com a alma toda colocada nessa atividade espiritual. Mas o profeta vê uma coisa: 4 chifres, e esses 4 chifres são explicados no verso 19. Chifres na palavra de Deus são uma figura de poder, reinos e reis. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 21, ele diz: eu olhava e eis que este chifre, ou seja, era um rei, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então chifres são símbolos de poder, de reis e de reinos da palavra de Deus. Os 4 chifres então, e aqui representam os 4 cantos da terra, representam todas as nações, os reis e os poderes em todos os tempos que espalhavam e perseguiam o povo de Deus. Esse é um tipo de linguajar apocalíptico que, por exemplo, lemos no capítulo 7 de Apocalipse, que vemos os 4 cantos da terra tendo seus ventos, os seus poderes segurados por Deus. Então 4 chifres são nações de todos os tempos, reis, poderes de todos os tempos, que sempre chifraram, aterrorizaram, perseguiram, brutalizaram o povo de Deus. E quando você lê a Bíblia, toda essa ideia é descortinada. Uma ideia que começou lá no Éden, quando Satanás tentou os nossos pais, fazendo-os cair. Ali, a primeira demonstração do chifre, do poder satânico contra o povo de Deus.
E depois disso, aconteceu com Caim e Abel, em que aquele maldito Caim matou o seu irmão, sendo como um pequeno chifre perseguindo o povo de Deus. E assim vemos Noé sendo atormentado pelos inimigos, e o povo de Deus sendo perseguido enquanto permanecia firme nas tentações e provações. E essa ideia ela é desenvolvida de melhor maneira em Apocalipse capítulo 12, quando nós vemos um grande dragão movimentando os reinos do mundo a perseguir uma mulher, a igreja, e um filho varão, o Cristo, e o seu povo pós-ressurreição e ascensão de Cristo. Ou seja, em todos os tempos, os chifres desse mundo têm odiado o povo de Deus e sido instrumentos do diabo para a perseguição do povo de Deus. E Jesus não deixa por menos. Jesus nos ensinou essa realidade no sermão profético que lemos em Marcos 13, que ele diz: vocês vão ser odiados por todos, por causa do meu nome. Por todos. É interessante, irmãos, quando você lê esse tipo de texto, vocês vão ser odiados por todos, por causa do meu nome. Significa o quê? Os ímpios, todos eles, devem nos odiar, por causa do nome de Cristo que carregamos. E veja, que quando nós interpretamos isso, e a palavra todos é todos mesmo, não é todos menos um, é todos, veja que nós estamos em problemas, não é verdade? Porque nós vivemos uma geração que os ímpios não nos odeiam mais. São poucos os ímpios que nos odeiam, um ou outro, mas os ímpios têm convivido bem conosco. Inclusive, há crentes que têm como melhores amigos os ímpios. Bom, eu não sei que Bíblia que essa pessoa está lendo, a minha não é. A minha diz que a gente não deve entrar em união com os incrédulos, porque eles são trevas e nós somos luz, e que Cristo não tem comunhão com o maligno. Não estou falando de convivência, de coleguismo, de trabalho, estou falando de amizade. Por quê? Os ímpios deveriam nos odiar, e eles nos odeiam pelo nome de Cristo que está em nós, ou seja, pela palavra sendo vivida por nós, pregada por nós, evidenciada na nossa vida por nós. E assim foi em todos os tempos em que o povo de Deus foi fiel a Deus, eles foram odiados e perseguidos. Abel, odiado e perseguido pelo próprio irmão. Noé, perseguido por uma geração inteira, por pregar a palavra e viver a palavra. Ló, perseguido dentro de Sodoma e Gomorra, se atormentando por ser justo daqueles homens vis que tentavam fazer coisas que não são nomináveis aqui no púlpito. Perseguidos. Todos eles que foram fiéis a Deus e se mostraram como santos, foram perseguidos, foram odiados. O que Deus está mostrando aqui é a realidade a qual nós vivemos. Esse mundo não é férias, esse mundo é uma luta espiritual, em que nós, se vivermos a palavra de verdade, seremos odiados. Por isso Paulo disse: todo aquele que quer viver piedosamente será odiado. Não é não será, ou talvez será, é será. Certo, você vai ser odiado. Você tem inimigos que estão contra você o tempo inteiro. E é interessante, irmãos, que esses inimigos estão no poder de Satanás, mas eles também estão no poder de Deus, porque os inimigos de Deus arrasaram com o povo de Deus por causa dos seus pecados. E veja, quando os inimigos de Deus foram arrasados, ou arrasaram o povo de Deus por causa dos seus pecados, o povo de Deus estava sendo amigo deles. Eles foram amigos dos babilônios, eles foram amigos da Síria, foram amigos do Egito. Sempre que eles foram amigos do mundo, o que Deus fez com eles? Usou seus amigos para destruí-los,
seus inimigos, que não deveriam ser seus amigos, arrasar com eles. E Deus aqui usou estes para disciplinar o seu povo, para mostrar que o seu povo não pode se miscuir com os homens deste mundo, entrar com eles em sociedade, viver com eles como se nós fôssemos os mesmos que eles. Nós não somos desse mundo. O mundo tem que nos odiar e nos perseguir. E Deus, quando Ele nos vê com o mundo entrando nas nossas vidas, Ele usa esses pretensos amigos que são inimigos para disciplinar-nos, salvaguardando a sua honra, como se quisesse dizer para nós: você quer ser amigo deles? Você deveria ser meu amigo. E isso que aconteceu com o povo de Deus, acontece hoje individualmente. Quantos de nós têm recebido influência dos amigos ímpios, e isso tem destruído a nossa vida espiritual? Imagine ímpios dando conselhos sobre casamento. Qual o conceito de casamento que ímpio tem, gente? Você vai ouvir conselho de casamento de ímpio? Mulher ímpia dando conselho sobre roupa para mulher crente. Como que elas se vestem? Homens que traem as suas esposas dando conselho para você como ser marido, ser profissional. Não pode ser assim. Tem que haver uma divisão, porque eles são chifres que nos odeiam, são poderes que têm que nos odiar. Nós não podemos amá-los e viver com eles da mesma maneira. E Deus às vezes nos entrega a esse tipo de coisa para a nossa própria disciplina. E lá na frente a gente percebe quanto tempo eu perdi ouvindo os ímpios em vez de ouvir a palavra de Deus. Então esse texto nos enseja a disciplina espiritual da santificação diária, a mortificação do pecado. De fato, não podemos ser como o mundo, não podemos trazer o mundo para as nossas casas, para o nosso casamento, para a nossa criação de filhos. Não podemos trazer o mundo para as nossas vidas, porque isso traz ruína para as nossas vidas. O que sua vida tem diferenciado dos ímpios? O que o seu lar é diferente dos ímpios? Não seja indolente, irmãos, com as coisas espirituais, tanto individuais como coletivas, no seu lar e na igreja. Quantos irmãos hoje não fazem o que Jesus nos ensinou: entrar para o seu quarto, fechar a porta e ter um intenso momento espiritual com Ele? Quantos irmãos não fazem o culto lá na sua casa para serem diferentes dos ímpios e mais, declararem o seu lar como um território santo de Deus? Quantos são aqueles que deixam o culto como algo de somenos e falam assim: eu posso ir ao culto quando eu quiser, e se eu ficar em casa lendo e orando Bíblia, está tudo ok? Não está. Se tornando ímpios, mundanos, como o povo desse mundo. Deus quer que todas as áreas da nossa vida, tanto as domésticas quanto as públicas, sejam piedosas, sejam de acordo com a palavra dEle. Por quê? Para que esse mundo nos persiga e o seu nome seja glorificado em nós. A perseguição dos crentes traz a glória de Deus. E veja que aqui Deus está descortinando a história para Zacarias e para o seu povo. Em todos os tempos, na fidelidade, vocês são perseguidos, e vocês hoje são perseguidos por causa disso. É o que ele está falando com Zacarias e aquele povo. E aí você pode pensar: qual a solução para isso? Verso 20: o Senhor me mostrou 4 ferreiros. A melhor tradução seria pedreiros, pessoas que trabalham com pedras. E veja, ao invés de Deus mostrar uma solução mirabolante, no sentido de grandiosa, uma solução estrondosa que você para e fala assim: nossa, que solução é essa? Não, Ele mostra uma solução que faz um contraste com os chifres. Lembre-se, chifres são sinal de poder. Os pedreiros aqui
os carpinteiros, ou seja, esses aqui que estão trabalhando numa construção, são pequenos, aparentam fraqueza, aparentam coisas que incentivam em nós o olhar e falar assim: nossa, como que a solução vai vir daí? Nós temos do outro lado reinos, poderes, reis enormes, e do outro lado pedreiros, carpinteiros, gente pequena, inadequada diante dos desafios. Mas veja, esse tipo de solução que parece pequena e inadequada é a solução em que Deus nos apanha no orgulho. E eu vou mostrar para os irmãos. Veja a solução de Deus para o nosso pecado, para a morte eterna. Deus envia o seu filho, nascido de uma mulher. Quem é essa mulher? Ninguém. O que ela tem de especial? Nada. Esse nasce aonde? Lugar nenhum. Nada de especial. Ele nasce debaixo da lei, debaixo da tirania de Satanás e dos impérios do mundo. A família dele, pobre. O que tem? Nada. Tanto que a oferta que é dada no templo na sua dedicação, a oferta de pobres. Depois ele vai morar num lugar chamado Nazaré, que o povo diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, um lugarzinho, um buraco no meio do nada. Já nasceu num lugar ruim, foi morar num lugar pior ainda. E o que ele vai fazer da vida dele? Ser um carpinteiro, trabalhar com pedras e madeira. E no auge da sua idade se torna o quê? Um pastor, um pregador, que as pessoas deveriam ouvir, mas sempre desprezam. E aí você vê a morte dele. Qual é a morte dele? Cruz, a pior morte de todas, mais maldita. O que ele teve durante seu ministério? Nem um lugar para reclinar a cabeça. E o túmulo dele? Não é dele, pastor, é de um homem que relutava em segui-lo. Percebe? Qual é a solução do pecado? Uma coisa que aparentemente não vai dar em nada. Como diria um pastor amigo meu, né? Isso aí é filho de Maria e filho de José, né? O que pode dar isso, né? Nada. Mas foi isso que trouxe a solução do pecado. Foi isso que derrotou Satanás e os reinos do mundo. E quando Deus aqui confronta chifres com carpinteiros e pedreiros, Ele está mostrando essa verdade de que a solução ela parece tacanha e pequena aos nossos olhos, e isso testa a nossa fé. Isso nos leva a ser humildes. E aqui eu queria lembrar para vocês um personagem bíblico em que foi testado para ser humilde. Você vai lembrar comigo de Naamã, o Ciro, o chefe ou o governante do exército Ciro, em que estava com lepra e foi ser curado pelo profeta de Deus, que mandou ele mergulhar num rio sujo 7 vezes. E ele ficava pensando, né? Rio melhor eu tenho na minha casa, para que mergulhar aqui? Mas ele fez em humildade e foi curado. A salvação é assim. A gente olha para a solução e parece ser pequena, mas é aí que entra a humildade que vem da fé. É entender que a solução que parece ser pequena é aquela que Deus dá, é aquela que é escolhida por Deus para nos salvar do pecado e para derrotar este mundo. 4 pedreiros ou carpinteiros, não parece que vai vencer os inimigos, mas é isso que Deus chama a fazer. E esse texto, ele é aplicado na vida da igreja, da maneira que nós devemos ser como eles, pequenos, mas trabalhadores na obra de Deus. Queridos irmãos, nós temos vivido um momento na igreja, em que as pessoas são um tanto quanto insanas quanto à fé.
Você vai em algumas igrejas e tem gente amarrando e pisando Satanás, lutando com o anjo como se fosse igual a anjo e poderoso igual a anjo. Nós vamos ver aqui em Zacarias, mais adiante, que o anjo da aliança, que é Cristo, ele pede ao Pai para amarrar a Satanás, e Cristo, ele mesmo amarra Satanás no seu ministério. Ninguém mais poderia fazê-lo. E hoje nós temos pessoas que estão aí como loucas, querendo enfrentar a batalha espiritual como se elas tivessem o poder das coisas. Não perceberam que nós somos pequenos, somos carpinteiros e pedreiros, ou seja, a força não está em nós, e essa batalha espiritual, ela não é vencida com a força que está em nós, mas com a força que está em Deus. O trabalho é feito todo no Senhor. Por isso Paulo escreve às igrejas em Efésios 6, 10 a 18, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí os ferreiros e carpinteiros, a força é sua? Não, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com a armadura de Deus, ou seja, não é sua, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, homens, e sim contra os principados e potestades, contra os chifres desse mundo, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e depois de ter vencidos tudo, permaneçam inabaláveis. Estejam, pois, firmes, como? Cingindo com a verdade, ou seja, é a palavra de Deus, a couraça da justiça, a justificação que vem de Jesus. Calcem os pés com o evangelho da paz, embracem o escudo da fé, só coisas que são de Deus e Deus nos dá, com o qual poderei apagar os dardos do maligno. Tomem o capacete da salvação, mais uma vez uma coisa que Deus faz por nós, a espada do Espírito, ou seja, o poder não é seu, é a palavra de Deus. Como? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica pelos santos. Como nós, simples carpinteiros e pedreiros, vencemos a batalha? Com a palavra e com a oração. Não é pisando a cabeça do capeta, não é amarrando demônio territorial que nem existe, não é dando pulo de meio metro para cima, não é gritando, é como? Palavra e oração, acompanhada de obediência. É assim, parece pequeno, não é? Palavra e oração, mas são as armas que nós temos. E aí? E essas armas, você tem usado? Ou a espada está embanhada, a oração está guardada no peito? E como então que Deus faz isso? Verso 21. Quem são estes? Veja que, quem são esses aí, pedreiros e carpinteiros? A resposta, em primeiro lugar, não aponta para quem eles são. Deus volta mais uma vez o olhar do povo dele para os chifres, ou seja, para aquilo que é grandioso, que trouxe vergonha e opróbrio ao povo de Deus. E veja que eles fizeram o povo de Deus estar com a cabeça baixa. E veja que contraste, veja o contraste. O profeta está de cabeça baixa por causa da palavra, o povo está de cabeça baixa por causa do pecado. Que contraste, não é mesmo? Um anda pela palavra e ele anda de cabeça baixa, ser propício a mim, pecador. O outro anda de cabeça baixa, como? Os pecados pesando sobre eles, lhes dando vergonha, humilhação diante de Deus e dos homens. Mas veja que esta humilhação aqui, esta vergonha, é algo bom. Por incrível que pareça, é algo bom, porque a falta de vergonha espiritual é que é algo terrível, péssimo, que aponta para um coração obstinado, um coração duro, um coração aleivoso contra Deus. E é interessante, irmãos, cada vez mais nós temos visto pessoas assim, que têm o seu coração
tão empedernido que elas não se envergonham mais pelos seus pecados. Vou contar aqui um caso verídico. Eu não vou contar o santo, óbvio, não vou contar onde foi, óbvio, mas eu gosto de citar esses exemplos que são verídicos, para você não pensar que essas coisas estão tanto distantes de nós. Uma família de uma igreja grande, e uma família grande na igreja, cerca de 50 pessoas, eles se viram em pouco tempo com muitos membros da família sendo disciplinados por separação, adultério, homossexualismo, esse tipo de coisa. E aí eles pediram para o pastor e para o conselho o seguinte: quando estas disciplinas forem ser anunciadas, nos avisem com antecedência, porque não queremos estar lá. O que eles estão mostrando? Que elas se preocupam mais com a sua reputação do que com a disciplina de Deus, que eles não têm vergonha na cara, se mostram impenitentes, mas não querem que o povo veja isso. Ou seja, não dizem como profeta: a nós cabe o corar de vergonha. Irmãos, pecado tem que trazer vergonha na nossa vida. Pecado tem que trazer ódio ao pecado, horror, uma visão de vergonha por aquilo que nós fazemos. E lembre-se que a primeira mensagem de Zacarias era: arrependam-se, ou seja, parem de pecar, se envergonhem diante disso. E aqui Deus mostra como esse povo está envergonhado. Graças a Deus, porque ele está envergonhado, e não está como os hipócritas que têm pecado e não se envergonham dos pecados, mas um povo envergonhado. E depois que Deus mostra a vergonha deles, Ele mostra o que Ele faria. Ele envia os 4 ferreiros, que são carpinteiros ou pedreiros. A palavra traduzida aqui por ferreiro é a mesma que a palavra usa para os trabalhadores que construíram o tabernáculo, o templo de Salomão, que construíram ou repararam o templo na época de Joás e Josias. A mesma palavra aparece em Esdras 3:7 com as traduções pedreiro e carpinteiro. Diz assim: deram também dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite para recuperarem o templo. Ou seja, os ferreiros não são ferreiros como a gente conhece, eles são pedreiros e carpinteiros. E aí você pergunta: o que significa isso então? Lembre-se, o contexto de Zacarias é reconstrução do templo. Essa palavra era usada para os trabalhadores do templo. Então esses ferreiros e pedreiros são aqueles que reconstroem o templo. E aí veja, Deus vai julgar as nações como? Com a reconstrução do templo, com uma coisa pequena, não é mesmo? O que era o templo de Jerusalém diante das nações? Nada. O que era aquele povo diante da nação? Nada. Mas é assim que Deus vai julgar as nações, com a construção do seu templo. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém era o centro do reino de Deus na terra, e aquela construção, ou seja, o templo, era a residência real, era onde Deus pousava os seus pés. A ideia então que a reconstrução do templo é a reconstrução visível do reino de Deus depois de 70 anos de eclipse, em que o povo olhava e falava assim: onde é que está esse Deus de Israel? Mostrando que Deus não estava morto, e que Deus ainda continuava e reinaria para sempre, como o Rei das Nações, como aquele que se assenta no trono. E veja, irmãos, os ímpios às vezes acreditam isso, que Deus está morto. Quando eles veem o povo de Deus passando dificuldades, tormentos, perseguidos, eles concluem: o Deus cristão está morto. Eu tenho um tio, já faleceu. Esse momento, infelizmente, ele deve estar curtindo um fogo infernal para o resto da eternidade, infelizmente. Mas em todo tempo ele ficava caçoando do meu pai. Ele ficava assim: cadê seu Deus? Eu sou rico, você é pobre. Eu tenho muitos bens, você passa dificuldades. Percebe?
esse Deus seu não existe não, é uma lenda, é uma fábula. Com certeza ele percebeu que Deus existe, só que agora não tem mais volta. E era isso que estava aqui acontecendo. Aquelas nações vizinhas olhavam e falavam assim: cadê esse Deus? E reconstruir o templo apontaria para essas coisas espirituais e mais, isso fortaleceria a fé do povo de Deus. Porque, irmãos, nossa fé é muito tacanha. Nossa fé depende de coisas visíveis e palpáveis. Quando a gente não vê essas coisas visíveis, grandiosas e palpáveis, parece que nada está acontecendo, não é verdade? Parece que Deus não está agindo, mas Deus age assim. Lembra de onde que ele tirou Jonas? Gat-Hefer, cidade insignificante, para salvar uma nação. Sabe quem nasceu em Gat-Hefer no Novo Testamento? Jesus, só que tinha mudado de nome para Belém Efrata. Percebeu? Deus usando coisas pequenas, e Ele usa essas coisas pequenas testando a nossa fé, mas Ele nos dá coisas palpáveis, porque nossa fé é fraca. Nós precisamos de símbolos ainda, infelizmente, porque deveríamos ser guiados sem eles, mas por causa da nossa fraqueza Ele nos dá, para que a gente pudesse, ou para que eles e nós possamos florescer com a fé, ver a salvação, ver a ação de Deus. E ao construir o templo, essa coisa palpável, o povo de Deus entenderia uma coisa: aquilo era salvação para eles e juízo para as nações. Quando o reino de Deus avança, é salvação para o povo de Deus e juízo para as nações. Mais uma vez eu vou passar pela história bíblica. Noé, o reino de Deus avançando numa família, juízo para os ímpios. Sodoma e Gomorra, o reino avançando por meio de um homem e duas filhas que depois se deitaram com seu pai, mas o reino avançando. Ímpios destruídos. O Êxodo, um povozinho murmurador, mas Deus destruiu o Egito. Quando Cristo veio, um homem que saiu do nada, mas que acabou com Satanás e o pecado. E por isso esse reino vai avançando com essas coisas simples. E é interessante, quando ele avança na salvação, Jesus disse uma coisa curiosa: que ele batizaria o seu povo com o seu espírito e batizaria com fogo. E às vezes as pessoas interpretam mal esse versículo. A ideia de Jesus não é que o fogo é o Espírito Santo em nós. O fogo na Bíblia é sinal de juízo. Como que Sodoma e Gomorra foi destruída? Pelo fogo. Como que o Egito foi destruído antes da mortandade? Pelo fogo, numa praga que caía fogo do céu junto com granizo. Percebe? Como que é descrita a destruição desse mundo ou a renovação dele por Pedro? Com fogo. Jesus vai batizar com o Espírito, salvar. E quando ele não batiza com o Espírito, ele batiza com fogo, juízo. O avanço do reino é batismo com o Espírito, salvação. Batismo com fogo, destruição dos ímpios. E por isso, quando nós lemos a volta de Cristo, nós lemos a fornalha ardente de Deus. Ou seja, homens e mulheres ímpios de todos os tempos, lançados num fogo eterno, em que não se apaga e o verme não morre. Ou seja, um batismo com fogo. E como que esse texto se cumpre hoje? Nós não estamos reconstruindo o templo, não é mesmo? Mas estamos construindo um templo com pedras espirituais. O reino de Deus é pedras espirituais hoje. Nós lemos aqui hoje 1 Pedro 2, 1 a 10. Nós somos pedras que vivem, colocados em cima de uma pedra angular que vive. Aqueles que creem são assentados nela, e aqueles que não creem, ela cai em cima deles e esmiuça. Hoje nós estamos sendo pedreiros e carpinteiros. Como? Construindo a igreja. E eu não estou falando de paredes físicas,
Estou falando das paredes espirituais, construindo vidas através da pregação, do discipulado. E é isso que aterroriza os ímpios, a salvação chegando aos eleitos de Deus nas nações. Por isso, hoje, nós somos chamados a ser carpinteiros, pedreiros, construir o reino. Como? Em primeiro lugar, da sua própria casa, construindo a sua casa sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Vamos ver se você está construindo. Maridos, vocês estão amando as suas esposas como Cristo amou a igreja? Você deixa lá a sua esposa em casa no tempo de folga e vai jogar o futebol com os amiguinhos? Enquanto ela está lá esperando você ler Bíblia com ela e orar com ela? Você está ensinando Bíblia para sua esposa e para os seus filhos? Está construindo o reino ou está destruindo? Esposas, vocês são submissas ao marido? Obedecem às suas palavras? Vocês querem ser boas donas de casa ou ganhar o mundo? Cuidar dos filhos ou cuidar dos negócios dessa vida? Está construindo ou destruindo o reino? Jovens, né? Crianças, está obedecendo o papai e a mamãe? Ou está destruindo o reino, desobedecendo o papai e a mamãe? Somos chamados a construir o reino da nossa casa. A igreja é a família de famílias. A construção começa no lar, depois ela se expande pela igreja, e é quando a igreja investe na família de maneira santa, e essa igreja investe em discipulado de famílias, em evangelismo de famílias, e isso individualmente e como corpo é que nós estamos edificando o reino. Irmãos, quantos familiares seus estão indo para o inferno? Vocês vão esperar que eu vou lá pregar a palavra para eles, ou vocês vão fazer isso? Deus vai cobrar de você, a responsabilidade é sua. Eu não posso ligar para um pastor amigo meu e falar assim: ó, vai lá pregar para o meu tio que ele é ímpio. É eu que tenho que ir lá, meu pai e minha mãe que são crentes que tem que ir lá. A gente não quer trabalhar para o reino, a gente quer terceirizar o reino terceirizado. Vai lá, pastor, prega para o meu marido. Vai lá, fulano, prega para o Beltrano. E a gente não faz as coisas, e a gente não está construindo o reino, não está edificando a igreja. E às vezes você pensa assim: mas eu não sei pregar igual o pastor. É claro, mas Deus usa as coisas pequenas, irmãos. O pastor também não é muito grande, não. E Deus, através dessas coisas pequenas, vai destronar este mundo, salvar os seus eleitos. Esse texto aqui, ele tem tudo a ver com Daniel 2, em que uma pequena pedra é cortada sem mãos humanas e destrói os reinos do mundo. Ou seja, a solução de Deus parece pequena, mas é a solução de Deus, de um grande Deus. A solução para eles era Deus trabalhando na vida deles para construir o templo. A solução na nossa vida é Deus trabalhando na nossa vida para a gente construir a igreja. Pedras espirituais. Uma pergunta: quantas pessoas você já discipulou na sua vida? Discipulou. Quantas pessoas estão hoje em alguma igreja porque você foi lá e discipulou essa pessoa? É discipulou, gente. Aplicou a doutrina na vida daquela pessoa e ensinou doutrina para ela. Não é só falar de Jesus, não. É discipulado. Quantas? Você vai ser cobrado por isso. Está na hora de começar a trabalhar, não é mesmo? Imagine você diante de Jesus. E aí, pastor? Estou com vergonha, Senhor. Passa para outra aí.
vai para minha mulher. Não, vai para outra agora. Estou com vergonha. Irmãos, a gente precisa trabalhar para o reino. Aplicações finais. Primeira aplicação. Esse texto nos mostra que este mundo tenebroso é como esses chifres poderosos. Mas nós não precisamos viver atemorizados. O reino de Cristo, ainda que não pareça, e ele pareça ser pequenininho, está no meio de nós, dentro de nós, ele está literalmente destruindo todos os reinos desse mundo. E quando Cristo voltar, todos eles serão nada diante de Jesus. Por isso, irmãos, não se atemorize diante de quem está governando o nosso país ou qualquer país desse mundo. Não tenha medo. Não viva a vida com medo. Pouco importa quem é o próximo louco que vai tentar destruir o mundo. Pouco importa. Importa é que os reinos desse mundo nada são diante de Cristo. Eles não podem nos atemorizar. Não podem nos ver assustados, como cantou Lutero, homem de coragem que cria na palavra de Deus, sabendo que os demônios querem nos devorar. Segunda aplicação: invista no reino de Cristo, trabalhando incessantemente. Meus irmãos, nós temos um inimigo que ele não dorme. Satanás não tira cochilo. Satanás não pega domingo à tarde e fala assim: vou assistir o jogo do Barcelona. Quem faz isso é você. Ele não perde tempo. E nós estamos perdendo muito tempo sem investir no reino dentro da nossa casa. Quantas famílias não investem no reino a partir da sua casa? Quantas? Que ali dentro dos seus arraiais não vivem a palavra e não edificam a sua casa pela palavra. Homens que não investem nas esposas, esposas que não investem nos filhos, homens que não investem nos filhos, que não investem na educação deles cristã, discipulado, e aí terceiriza tudo. Paul Washer disse, né? Seus filhos vão para a escola e tem lá 35 mil horas, não sei quantos milhões de currículos, e você traz seu filho para colorir na escola dominical a Arca de Noé. Ele vai embora, meu filho, ele vai para o inferno desse jeito. Será que você não está percebendo isso? Que quem tem que investir no seu filho é você, não é o pastor e nem a professora? Depois você vai botar a culpa nessas pessoas e Deus vai julgar em você. Não adianta. Percebe isso? Percebe que nós estamos enviando os nossos filhos para a faculdade e eles ainda nem têm fé salvífica? Seu filho está indo para a faculdade, você percebe que ele não tem fruto, fala assim: fica quieto aí. Melhor que ele seja um pedreiro, um carpinteiro, um lixeiro, do que ele vai para o inferno. Ou não é? É melhor ganhar o mundo? É melhor ele ser o melhor advogado de Belo Horizonte, de São Paulo, de Nova York, ir para o inferno? Mas é isso que vocês estão preferindo, ao não investir nos seus filhos. Os homens hoje estão preferindo que as esposas trabalhem para ganhar dinheiro, para eles andar de carro bonito, para andar de roupinha chique, para viajar para não sei aonde, e as esposas estão deixando de fazer o que elas deveriam fazer. O que? Nós não estamos investindo no reino. Nós não estamos cuidando do reino a partir do lugar que é mais importante, a nossa casa. É o lugar onde você vê se é crente, é dentro da sua casa. Ser crente aqui na igreja é muito fácil. Você senta aí, eu não vejo o seu coração, não sei o que você está pensando agora, ninguém está vendo. Ser crente aqui é fácil, mas lá na sua casa, onde você solta os seus palavrões, onde come mais do que deveria, onde tem os seus maus hábitos, onde não lê a Bíblia e não ora, lá que você tem que começar a investir. Invistam no reino a partir das suas casas. Se Deus nos permitir, nossa igreja vai ser uma igreja centrada na família, uma igreja em que as famílias são fortes,
Não adianta a gente ter, sabe, aquelas coisas idiotas que o povo fazia no passado. Vamos fazer a escola bíblica para ter um monte de criança na nossa igreja. Nunca vi Deus edificar a igreja com criança. Sempre foi com homens adultos e mulheres adultas que trabalhavam e formavam novas crianças para se tornarem adultos. Percebe? As loucuras que a gente faz, a gente não percebe? Igreja tem que ser voltada para a família. Uma família forte gera uma igreja forte. Terceira aplicação: o reino parece uma pedra insignificante, e esse é o problema. Esse é o problema para o mundo, porque o mundo não espera que esse reino insignificante vai destruir todos os reinos. Mas esse é o problema para a gente também, porque quando a gente olha para essas coisas simples, elas parecem insignificantes para a gente, e a gente não dá valor a elas, e a gente dá valor às coisas que são passageiras, materiais. Percebe? Que esse reino humilde, um reino de pequenos, como disse Jesus, os pequeninos, é um reino que nos pega no orgulho, e aí você olha assim: ah, rapaz, é muito melhor investir num reino que parece mais glorioso, não é? Mas investir num reino glorioso não dá em nada. Eu tenho feito meditações no livro de Daniel, e eu acho bonito como Daniel e seus amigos investiram no reino de Deus. Como eles investiram no reino, Deus os abençoou porque foram fiéis, mas eles não colocaram os seus cargos na frente de Deus. Nabucodonosor chama assim: vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego, ajoelha aí, ó, eu estou dando uma chance para vocês. Pode me matar, se Deus quiser salvar, vai me salvar, pode me matar. Eu não troco o meu reino por isso aí não. Maior reino do mundo. Eles tinham profissões que vocês não vão ter, eles tinham dinheiro que vocês não vão ter, e às vezes vocês estão trocando R$1.000 por Jesus. O que vale isso? Nada. Por quê? O reino parece humilde, mas isso pega os orgulhosos. Quarta aplicação e última para passarmos para a Santa Ceia: Deus controla os poderes desse mundo. Por isso, viva de maneira santa, e isso vai atrair perseguições, mas elas estão todas debaixo do poder de Deus. O duro, irmãos, desculpa usar uma expressão chula, né? O difícil é ver que hoje nós somos muito mais perseguidos dentro da igreja por sermos fiéis do que o contrário, né? Ou seja, o mundo lá fora perseguir os crentes todos. Hoje, aqueles poucos que querem ser fiéis na igreja, eles são chamados de loucos, de radicais, né? De pessoas que são malucas, que não querem viver a vida. Percebeu isso? Elas são perseguidas. Nosso pastor é radical, gosto dele. Ué, você quer o quê? Um palhaço te animando? Vai pro circo. Nossa família tal, ela é ferrenha com a educação do menino, chicotada no menino, isso é loucura. Está sendo perseguido, a Bíblia manda para disciplinar com a vara. Hoje a gente está sendo perseguido dentro da igreja. Hoje a igreja virou o mundo. Fulana é muito besta, ela fica em casa pilotando fogão, lavando roupa, cuidando do marido. Ué, mas a Bíblia não manda fazer isso não? Nossa, aquele ciclano, ele é bobo demais, ele deixou um empregão para poder não trabalhar no domingo, para estar com a família dele na igreja. É bobo demais, né? Podia estar tocando de carro zero aí. Nós estamos sendo perseguidos dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja virou o mundo. Está na hora de mudar isso. Mas mesmo nisso Deus está no controle. Mesmo nisso Deus está no controle. Mas nós precisamos de deixar de ser o mundo e voltar a ser a igreja, e construir a igreja. É isso que nós precisamos.
ser uma igreja saudável, que investe em evangelismo. Você tagarelando o evangelho para os seus familiares, investe em discipulado. Você e eu discipulando pessoas, ensinando para elas as doutrinas bíblicas. Que Deus nos abençoe, para que a nossa igreja no futuro seja assim. Hoje é pequeno, né? Mas a palavra de Deus pode fazer isso. Vamos nos alimentar de Cristo? Felipe, faz favor, Felipe. Faz favor, Felipe. E Giliade, faz favor também. Traga um álcool para a gente higienizar as mãos. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Marcos 14, 22 a 26, diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Coisa pequena, não é mesmo? Pão e vinho, mas de grandes efeitos espirituais. Essa ceia, em primeiro lugar, é um memorial, nos aponta para a solução de Deus para o pecado, morte de seu filho, sangue dele sendo vertido. Quem imaginou, não é mesmo? Que naquela cruz, na Judéia, ou seja, em lugar nenhum do Império Romano, Deus estava reconciliando consigo o mundo, seus eleitos. Quem imaginou? E quem pode imaginar, não é mesmo? Algo tão singelo fazer grande diferença para as nossas almas. Pão e vinho que são usados para o alimento espiritual. Então, em primeiro lugar, como eu já disse, memorial. Mas em segundo lugar, alimento espiritual. O Espírito Santo é servido de usar este meio de graça para nos alimentar de Cristo. O quanto que nós precisamos de alimentar de Cristo, irmãos? E este alimento é suficiente para as nossas almas. O que é preciso para isso? Primeiro, ter fé verdadeira. Em segundo lugar, ser membro de uma igreja genuinamente cristã. Em terceiro lugar, é preciso que confessemos os nossos pecados, entendamos que nós não somos dignos por nós mesmos da ceia do Senhor. Porque ao fazer isso, nós somos alimentados, não disciplinados. Sendo assim, queridos, nesse momento nós vamos julgar a nós mesmos, para nós não sermos julgados pelo mundo. Vamos julgar a nós mesmos como pecadores, como pessoas falidas, singelos diante de Deus, incapazes, mas temos um grande Deus que pode nos alimentar por meio do pão e do vinho. Vamos orar, suplicando que Deus tire estes elementos, uso comum e uso espiritual. Senhor Deus, Pai Celeste, bendito, maravilhoso, Senhor dos altos céus, Rei da glória, ó Senhor Todo-Poderoso, nós nos achegamos à Tua mesa, que é simples, singela, como os 4
carpinteiros ou ferreiros. Graças te damos porque essa coisa tão singela que o Senhor nos deu é uma pregação tão vívida e eficaz do Evangelho. Aponta para os nossos pecados, gera amargor no nosso estômago em perceber que os nossos pecados levaram Cristo para aquela cruz maldita, cruenta. Mas também é doce por percebermos que o nosso Senhor se entregou por nós e nos dá uma graça salvífica e suficiente, e nos abre espaço, ó Deus, para tomar essa ceia e nos alimentar dele. Ah, Senhor, Tu que és todo-poderoso, através do Teu Espírito, usa esse meio de graça para a nossa alimentação. Nós queremos sair daqui cheios do Espírito Santo da promessa, cheios de vigor espiritual. Queremos que os nossos joelhos trôpegos, as mãos descaídas, sejam, ó Deus, curadas espiritualmente pelo Senhor. Ó Deus, derrame graça sobre nós e perdoe o nosso pecado. Nós somos indignos, ó Deus, de participar dessa ceia, mas veste-nos espiritualmente com a justiça de Cristo para que o façamos. Vestes brancas, talares, alvejadas no sangue do Cordeiro, para que nos acheguemos a essa boda, a qual se consumará na boda do Cordeiro. Ah, Deus, fique conosco, eu te imploro. Tire esses elementos do comum, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ainda estamos com aquele esquema do copinho do pãozinho juntos. Então, os irmãos vão passar a servir, os irmãos se colocam de pé para identificarmos quem será, e à medida que os irmãos forem recebendo, podem ir abrindo e segurando o pão ali, para que tomemos o pão e o cálice juntos, uma vez que é mais difícil coordenarmos isso separadamente, né? Então, aqueles que forem participar, por favor, se coloquem de pé para distinguir-os. Sei que é um pouco difícil, mas com paciência a gente chega lá. Na noite que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, havendo dado graças, disse: "Esse é meu corpo, é dado por vós. Fazer isso em memória de mim." Comamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, só um minuto, nós vamos esperar a Brenda ali, porque teve um problema com o pão dela. Por semelhante modo, irmãos, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim." Comemos o cálice do Senhor.
Vamos orar, encerrando o culto, louvando a Deus pelo alimento espiritual. Oremos. Senhor dos altos céus, te bendizemos pela palavra do Senhor, pela Santa Ceia, por este culto que prestamos a Ti, que antegoza o culto que vamos prestar ao Senhor nos altos céus para todo sempre, e para a boda do Cordeiro, ó Deus, as bodas do Teu Filho, qual celebraremos com Ele. Bendito é o Teu nome por isso. Nos alimente dessas realidades espirituais, trabalha, Deus, os nossos corações, dando-nos graça, dando santificação, dando a Deus que vivamos a palavra do Senhor, sirvamos ao Senhor em novidade de vida, apontando para as boas obras que são feitas em fé e por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, e quantas vezes, ó Deus, nós estamos investindo no reino do Senhor, e que isso venha mudar os nossos corações, para que amemos o Teu reino, que é singelo, mas é o reino que vai destruir todas as nações desse mundo. E dá-nos a graça, Deus, de olhar com esperança para a volta de Cristo e trabalhar hoje com fé, sabendo que em Ti nosso trabalho não é vão. Ó Deus, escute a nossa oração em prol dessa igreja e das demais igrejas do Senhor, espalhadas pelo face da terra, fazendo-os, ó Deus, saudáveis, piedosas, centradas nas famílias, vivendo a verdadeira doutrina nos seus lares, para então abalar este mundo com a pregação, serem perseguidas, mas render glória ao Teu nome. Ser conosco, ó Deus. É isso que imploramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor bendito do Pai, o Espírito Santo com a sua consolação, sejam conosco, os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deus assentar, queridos irmãos.